Olá, muito boa tarde para você de casa. Diário do Brasil desta terça-feira, dia 14 de janeiro, está no ar. Então vamos aos destaques da edição de hoje. Vice-presidente da República esclarece sobre Pix. Presidente Lula sanciona a lei que proíbe celular nas escolas. Declaração anual do MEI já está disponível. Você confere isso e muito mais. Nós voltamos em instantes com o nosso telejornal. Começamos nosso telejornal desta terça falando que a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou o registro do primeiro caso de febre amarela em humano este ano. Trata-se de um homem de 27 anos, morador da capital paulista, que esteve no município de Socorro, na região de Campinas, nos últimos dias. Ali foi uma das cidades onde houve notificação recente de um caso de febre amarela em macaco. O Instituto Adolfo Lutz já confirmou 9 casos da doença em macacos, sendo 7 na região de Ribeirão Preto, 1 em Socorro e outro em Pinhalzinho, cidade próxima a Bragança Paulista. As ações de vigilância em saúde e vacinação foram intensificadas nestas regiões, além da recomendação de cuidados para quem irá viajar para áreas de mata. A vacina contra a febre amarela está disponível em postos de saúde e deve ser aplicada ao menos 10 dias antes do deslocamento para regiões com casos. Mudando de assunto agora, nos últimos dias houve grande repercussão envolvendo suposta taxação nas transações do Pix aqui no Brasil. Então, o vice-presidente da República e ministro Geraldo Alckmin enviou com exclusividade a Diário do Brasil TV um vídeo na qual esclarece e afirma que o governo federal não criou nenhum novo imposto em relação às transações via Pix. De acordo com Alckmin, este assunto não passa de uma fake news. Amigas e amigos, muita gente tem recebido mensagens pelo celular dizendo que a Receita Federal criou um imposto sobre o Pix. Atenção, essa informação é falsa. O governo não criou nenhum imposto. Nada muda para você, empreendedor ou consumidor, que usa o Pix como meio de pagamento. As regras que foram criadas estabelecem apenas obrigações para bancos, sem criar nenhum imposto. O compromisso do presidente Lula é com a reforma tributária, que já foi aprovada e vai simplificar a sua vida. Não caia em fake news. Vamos falar de educação agora, porque foi sancionada nesta segunda-feira a lei que restringe o uso de aparelhos eletrônicos portáteis, sobretudo telefones celulares, nas salas de aula de escolas públicas e privadas no ensino básico em todo o Brasil. A lei restringe o uso em sala de aulas e nos intervalos para fins pessoais, mas há algumas exceções, como o uso para finalidade pedagógica de professores, sob supervisão dos professores ou em casos de pessoas que necessitem de apoio do aparelho para acessibilidade tecnológica ou por alguma necessidade de saúde. Um decreto do presidente Lula deve sair em até 30 dias, regulamentando a nova legislação para valer já no início deste ano letivo, que começa em fevereiro. Aliás, a Diário do Brasil vem acompanhando todo este processo desde o ano passado, quando foi apresentado, então, o projeto de lei. O assunto repercutiu tanto na época e agora a gente vai rever a reportagem da Rafaela Monteiro. Gente, por via das dúvidas, quem é que trouxe celular hoje? E quem é que acha que o celular atrapalha? As tecnologias e os celulares nas mãos das crianças e adolescentes já é uma realidade para as novas gerações. A proibição também abrange o recreio e intervalos entre as aulas. Além de proibir o uso, o texto proíbe também o porte de celular,
por alunos da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, como forma de proteger a criança de até 10 anos de idade de possíveis abusos. A proposta autoriza, por outro lado, o uso de celular em sala de aula para fins estritamente pedagógicos, em todos os anos da escola básica e para fins de acessibilidade, inclusão e condições médicas. Há mais de 10 anos, Alana Diniz dá aula num colégio particular em Bauru. Segundo ela, como na pandemia da Covid-19 os alunos tinham livre acesso a essa tecnologia, logo no retorno das aulas presenciais, ela observou que o aparelho se tornou uma extensão dos alunos. E isso prejudicou a interação e trouxe dificuldades na aprendizagem. Esse recurso, ter tudo na mão, deixou as crianças, de certa forma, um pouquinho mais preguiçosas. Então, eu posso tirar foto, eu não quero mais copiar. Para que eu tenho que decorar se eu tenho o acesso fácil na internet, no celular? E aí todo esse conjunto de situações estão deixando os alunos mais dispersos, com mais dificuldade de memorizar as coisas, sim. Além do uso excessivo de celulares, telas, trazer prejuízos para as crianças e adolescentes dentro do sistema cognitivo e da aprendizagem, os prejuízos se expandem para o desenvolvimento da aprendizagem dentro da própria sala de aula, que precisa que os professores se desdobrem ainda mais para prender a atenção destes alunos. Que para aprender alguma coisa nova, que no começo pode te parecer difícil, você vai ter que colocar um empenho. E isso nem sempre é a curto prazo, tá? Você precisa resistir a certa frustração, persistir e conquistar a médio prazo aquela aprendizagem. Então, sim, isso vai sendo comprometido. De acordo com a professora doutora em psicologia e supervisora do Centro de Psicologia Aplicada da Unesp de Bauru, Mariane Feijó, observa-se dentro dos atendimentos psicológicos um aumento de queixas em relação à atenção e motivação para aprender e estudar. Além disso, quanto mais difícil for o conteúdo, menos interesses os alunos tendem a ter. E isso se deve às interações em excesso nas telas gerarem uma menor tolerância à espera e à frustração. Afinal, o cérebro fica habituado a ter a liberação de dopamina, hormônio causador do sentimento de interesse e satisfação, com mais facilidade por meio de conteúdos muito rápidos e satisfatórios, intermediados pelo uso do celular. Pense que essa pessoa ela tem que aprender a interagir, a conviver, e interagir, conviver, brincar com outras crianças ceder um pouco, fazer um pouco o que o amigo ou a amiga quer, saber dizer o que não é bom para si, né? Dizer, não, isso eu não quero, não é legal para mim. Esses aprendizados que têm a ver com as habilidades sociais, eles vão ser menos desenvolvidos. Tá? Então, pense em alguém que vai se desenvolvendo e sendo estimulado com uma recompensa muito rápida. Tá? Então, qualquer dependência, seja ela química ou não química, né? O que é uma dependência química? É uma dependência tecnológica, de consumo, compras, alimentação, bebida. Toda pessoa que vai desenvolvendo uma dependência e que, portanto, ela se acostuma com um tipo de recompensa muito rápida e com muito menos frustração, isso terá um impacto nas suas relações. No ambiente do ensino público, os problemas podem ser agravados pela ausência de estrutura aliada à vulnerabilidade social. Professora há 19 anos na rede municipal e coordenadora de Bauru da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, Vanessa Santos reafirma os problemas trazidos por Alana e ainda enxerga de maneira mais intensa a presença do cyberbullying entre os jovens. Em relação à proibição, eu acredito que a gente tenha que ter mais discussões sobre isso. Trazer os professores, trazer a sociedade como um todo para essa discussão. Porque a gente também está tirando os nossos jovens dessa discussão. Eu acredito que os jovens eles têm condição de ser protagonistas, de terem autonomia, de participarem dessa discussão.
Mas eu acredito que a formação do professor ainda é uma pauta muito importante, porque tendo uma mediação consciente, tendo uma interação pedagógica consciente, a utilização do celular ela é válida. Tudo que promove a aprendizagem, tudo, ele é válido. Apesar dos malefícios à qualidade de vida, cortar de maneira brusca o uso do celular não tende a ser funcional. Prestação de serviços agora, porque visando contribuir com a gestão municipal no sentido de proporcionar melhorias à população, o jornalismo da Diário do Brasil mostra uma cena em que usuários do transporte coletivo são obrigados a conviver diariamente. Mato Alto, no ponto de ônibus da quadra 10 da rua Nicolau Delgado, no Jardim Ferraz. Bom, vamos ver agora, né, gente, saber como fica a nossa terça-feira, se vai continuar ensolarada como amanheceu. Vamos lá, porque a previsão é de que a temperatura siga estável com sol entre nuvens. Podem ocorrer leves pancadas de chuvas isoladas durante a tarde de hoje, mas nada forte. Mínima de 18 graus e máxima de 32, com umidade do ar em 79%. E no próximo bloco, você de casa confere que a declaração anual da MEI já pode ser feita pelos microempreendedores individuais. Então não perca, voltamos já. Voltamos do intervalo informando que os microempreendedores individuais, que são chamados de MEIs, têm uma obrigação fiscal importante já no início de cada ano: a entrega da Declaração Anual de Faturamento. Este documento que informa a Receita Federal o total do faturamento bruto do MEI do ano anterior é obrigatório e já está disponível para ser enviado até o dia 31 de maio. A declaração anual para o microempreendedor, o MEI, já está disponível. Vamos conversar com a responsável da Casa do Empreendedor, Jaqueline Silva, para mais informações. A declaração ela já pode ser feita, né, sempre, todo ano, a partir de janeiro até 31 de maio. E quais são as consequências para o microempreendedor que não fazer a entrega dessa declaração dentro do prazo? Depois do 31 de maio, quando o MEI vem fazer, ele vai gerar uma multa, né, de R$50, que se for paga até 30 dias, ela tem um desconto de 50%. E a longo prazo, né, o MEI pode ser suspenso. O CNPJ do MEI pode ser suspenso. Aí vai acarretar na emissão de nota, ele não vai conseguir emitir nota e vai ficar em débito com a Receita Federal. Jaqueline, a falta de entrega pode afetar o acesso ao crédito ou a emissão de certidões negativas? Sim, com certeza. Ele pode ter o seu pedido de crédito negado por omissão de declaração. Por isso que é muito importante a pessoa se atentar justamente para fazer a declaração dentro dos prazos, correto, Jaqueline? E também tem a questão da documentação. O que o microempreendedor precisa trazer na hora de fazer essa declaração? Ou também se ele pode fazer online? Isso, no site do Portal do Empreendedor, né, tem a aba para declaração de faturamento e também pode nos procurar, trazendo o seu CNPJ e o valor de faturamento bruto do ano passado. Então, reforçando, qual é a data final para fazer essa declaração e para a pessoa realizar presencialmente? Qual que é o endereço ou por telefone para esclarecer dúvidas? A declaração ela é de janeiro até 30 de maio e para ser realizada sem multa. E pode nos procurar na Casa do Empreendedor, na Avenida Duque de Caxias, 1655, ou informações pelo telefone 3227-7819. Que tal começar o ano com um novo emprego? Confira agora as oportunidades oferecidas aqui em Bauru esta semana. As vagas do Emprega Bauru desta semana são para auxiliar de cozinha, operador ou operadora de teleserviços e atendimento, auxiliar de escritório, motorista entregador com carteiras na categoria C ou D, meio oficial mecânico, eletricista, encanador, assistente comercial, coordenador de vendas interno,
garçom, chefe de cozinha para fast food, atendente de caixa, advogado, coordenador administrativo financeiro em colégio, motorista, auxiliar de cobrança e retenção, assistente comercial SDR, auxiliar de limpeza, vendedor de motocicleta, secretária, operadora de caixa, auxiliar de produção, vaga temporária, operador de empilhadeira, empilhadeirista, vaga temporária, vendedor interno, auxiliar de expedição, designer de produtos, supervisor da qualidade, recepcionista, auxiliar de departamento pessoal e técnico em manutenção. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela SEDECOM, as inscrições devem ser feitas somente pelo endereço sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru. Vamos de esportes nesta terça, porque a Federação Paulista de Futebol divulgou a arbitragem para o jogo entre Velo Clube e Noroeste, que acontece amanhã, quarta-feira, às 6h30 da tarde, em Rio Claro. A árbitra da partida será Mariana Nani Batalha, de 32 anos, que faz parte do quadro da federação desde 2017 e a última vez que apitou o jogo do Norusca foi no empate em 1-1 contra o Monte Azul pela Série A2 do Paulista. Mariana fez parte do quadro de arbitragem da CBF, apitando 5 jogos da Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. E por falar nisso, gente, amanhã começa o campeonato de futebol mais aguardado deste semestre no estado de São Paulo, o Paulistão 2025. A torcida alvirrubro falou com a Diário do Brasil sobre as expectativas com o Noroeste. Boa tarde a todos aí, a expectativa é grande. Vamos para cima, tentar fazer primeiro um bom jogo em Rio Claro. Depois o segundo jogo aqui em casa, estreia, muitos anos fora da primeira divisão, chegou um jogador aí agora, mais pro final aí que a gente viu, aí os caras deu uma encorpada boa no time, vamos pra cima, na arquibancada a gente vai fazer a nossa peça. O que der pra gente fazer, a gente vai tentar, a gente tá vendo que a Polícia Militar, igual libera aí nos outros clubes aí, fumaça dentro do campo, é lógico, não na torcida que é proibido, que a gente sabe, jogar bandeirão. Tem mais alguma outra coisa que a gente vai levar que fica aí na expectativa para quem estiver no jogo. Quem estiver lá vai ver. A gente vai fazer o máximo uma festa bonita para a torcida. Meu nome é Kiko Guerreiro. A minha expectativa para o jogo do Noroeste Palmeiras é de um bom jogo e de casa cheia. O técnico Paulo Comelli está montando um time que deixa os torcedores muito tranquilos. Apesar de ser um início de campeonato, a gente quer um time sólido na defesa, um meio de campo combativo e de boa distribuição de bola para estar monitorando os atacantes. Não pode ser um time passivo, porque na Série A tem muitos times que vão dar trabalho para o nosso querido Noroeste. Então a minha expectativa, não minha só não, né, de todos os torcedores do Noroeste, que o Noroeste deve apresentar um bom futebol, apesar de ser no começo do campeonato. Mas como eu falei no início, o time está sendo montado agora e vai ser um time que eu acho, pela qualidade que a gente está vendo que o Paulo Comelli trouxe, pela comissão técnica, e está montando um departamento técnico também muito bem montado, com fisiologista, com nutricionistas. Eu acho que deve ser um jogo assim, né, de início muito truncado, né, bastante estudado, mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser. E o ano que vem estaremos novamente na Série A1. Uma boa tarde a todos. Que o jogo seja de ótima qualidade. Muito bom, né? Claro que nós estaremos na torcida nesta grande estreia do Norusca, jogando fora de casa contra o Velo Clube amanhã, né, lá em Rio Claro. Tem mais vídeos de torcedores chegando para a nossa redação, viu? Claro que na edição da noite você acompanha muito mais. E sábado, Bauru vai parar com a grande partida pela segunda rodada
que é entre Noroeste e Palmeiras, gente. Então, sabadão promete na cidade, viu? E os jogos do Paulistão realizados aqui em Bauru, no estádio Alfredo de Castilho, contarão com plantão da Polícia Civil. Isso porque o Noroeste, o Esporte Clube Noroeste e a diretoria, junto com o Departamento de Polícia Judiciária do Interior, o DEINTER 4, vão disponibilizar atendimento aos torcedores dentro do estádio. O funcionamento começará sempre às 13h30 da tarde nos dias de jogos, com encerramento 1 hora depois da partida. Neste espaço, os torcedores poderão registrar ocorrências de perda, furtos de objetos e documentos, ingressos falsos e até desentendimentos. Agora vamos falar de vôlei, porque o primeiro time masculino do SESI, o primeiro jogo do ano, fez aqui hoje, segundo jogo em Bauru de 2025. Partida contra o São José na casa do adversário, a partir das 6 horas da tarde. A equipe bauruense está no 5º lugar da Superliga com 21 pontos e pode assumir o 4º posto. Caso vença, o Praia Clube perca seu jogo contra Joinville. O adversário do SESI São José não vai bem na competição. É o penúltimo com 9 pontos e não pontua desde o final do mês de novembro, vindo de 4 derrotas. Então, de um lado temos o SESI querendo retomar espaço na classificação contra o São José, lutando contra a temporada ruim para escapar do rebaixamento. Jogo importante no Vale do Paraíba, que você confere o resultado na edição de amanhã do nosso telejornal. E encerramos nosso telejornal desta tarde mostrando a vitória das meninas do SESI em cima do Pinheiros por 3-0 pela Superliga. Paulo Scaff. E o telejornal da Diário do Brasil desta terça-feira chega ao fim. Continuem ligados na nossa programação e também acessem nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e de casa. Uma boa tarde para todos com muita saúde e paz.